A Bíblia Sagrada. Nós vamos entender então como é que foi escrito esse livro, durante quanto tempo, por quem, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Querido Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra e nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, esteja com quem está vendo esse vídeo, que o Senhor abençoe, que esse mesmo Espírito que inspirou a escrita da Santa Palavra do Senhor, que possa estar com essa pessoa e que ela possa sentir a influência do Senhor, do Teu Espírito Santo, com ela, para revelar aquilo que a Tua Palavra tem a revelar a cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso primeiro estudo, nós vamos falar sobre a Bíblia. A minha opinião é que cada um tem aí a sua Bíblia, não é? Não tem problema nenhum utilizar uma Bíblia digital no telefone, ou no tablet, ou até mesmo no computador, mas a minha sugestão é que cada um tenha a sua Bíblia física mesmo, né? Para que a gente aprenda a achar os livros, a manusear, a achar com facilidade os versículos, né? Para a gente ir se adaptando, né, com essa forma de achar os capítulos e os versículos, saber aonde está cada livro, Antigo Testamento, Novo Testamento, tá bom? Mas não tem problema nenhum se você utilizar seu aplicativo. Então vamos lá. Tema número 1. A Bíblia Sagrada. Como a Bíblia chegou até nós? Bom, primeiro, a Bíblia ela contém 66 livros. Ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, não é? Em um período de aproximadamente 1.600 anos. Não é? Como eu disse, está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Se dá assim por conta de que os livros escritos antes que Jesus nasceu, nós chamamos de Antigo Testamento. E os livros que foram escritos depois que Jesus nasceu, né, nós chamamos de Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, tá? E o último escritor da Bíblia foi João, o discípulo de Jesus, né? Que escreveu lá o livro de Apocalipse, né? Que foi o último livro, um dos últimos livros a serem escritos, né? João escreveu o Evangelho de João, escreveu também as cartas, não é? 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse, tá bom? Nós temos também que responder a algumas perguntas nesse estudo de agora, não é? Mas antes disso, eu gostaria só de enfatizar mais um detalhe sobre os livros da Bíblia. Bom, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá bom? Mais um detalhe interessante também sobre a escrita da Bíblia é que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito então em grego, tá bom? Bom, algumas perguntas, né, nós devemos responder sobre a Bíblia. Como entender a Bíblia? Como eu posso entendê-la, não é? O que eu tenho que fazer para entender a Bíblia? A Bíblia por si só ela deve ser explicada, não é? Então nós vamos utilizar apenas a Bíblia e tão somente ela, não é? Para nós fazermos esse estudo. Nós vamos estudá-la, não vamos citar, não vamos
utilizar outros livros, né, para tentar explicá-la de forma nenhuma, tá? Nós vamos usá-la e os seus próprios textos, né, para explicá-la. Bom, mas existem alguns detalhes importantes que a gente precisa entender antes de a gente continuar o nosso estudo. Primeiro, existem algumas passagens, sim, na Bíblia que são difíceis de entender, né? Sem dúvida nenhuma existem passagens assim. Inclusive Pedro faz essa citação, né? Falando a respeito dos escritos de Paulo, não é? Ele fala assim, olha, existem coisas que Paulo escreveu que são difíceis de entender, não é? Então ele assume que realmente existem passagens que são difíceis. Porém, o mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus deve ser ele o revelador, não é, do significado dessas passagens para nós, tá bom? Então, olha só, como é que nós podemos entendê-la? Vamos lá então para o nosso primeiro texto. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, que está lá em Isaías, no capítulo 28, e o verso é o verso 10. Que diz assim, Isaías 28 e o verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não é? Então, olha só, nós devemos estudar os assuntos da palavra de Deus pegando esses mesmos assuntos em vários textos, não é? De vários livros da palavra de Deus, não é? Ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco em um capítulo da Bíblia, né? Em um livro da Bíblia, em outro pouco em outro livro, não é? E juntarmos aqueles textos para a gente entender então o significado, não é? Todo o contexto, o que o texto quer dizer para nós, não é? O texto também diz assim, ó, que é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, não é? Ou seja, nós não vamos pegar um versículo que fala de um assunto totalmente diferente para nós estudarmos um assunto que talvez não tenha nada a ver com aquele versículo, não é? Então nós devemos entender o contexto ali, não é? Contextualizar aquele versículo e procurar então outros versículos que falam do mesmo assunto, não é? Daquela mesma regra, né? Daquele mesmo assunto, então, para a gente tentar entender o que aquele texto quer dizer. E claro, sempre utilizando a própria palavra de Deus, tá bom? Vamos ler então o nosso segundo verso agora, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16. 2 Timóteo, no capítulo 3, está lá no Novo Testamento, e o verso 16. E diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, olha só, o que o autor está dizendo aqui é que não se deve estudar apenas uma parte da Bíblia. Ela tem que ser entendida por inteiro. Não devemos estudar apenas o Novo Testamento, ou não devemos apenas estudar o Velho Testamento, não é? O Novo Testamento cita muito o Antigo Testamento, né? Então, se nós não entendermos as circunstâncias, as coisas que se passavam ali no Antigo Testamento, não é? Nós acabamos tendo dificuldade de entender o que alguns textos dizem para nós, se nós não entendermos, por exemplo, a cultura da época, não é? E a cultura nós vamos entender lendo um pouco de como as pessoas daquela época viviam ali pelos textos da Bíblia, não é? Então, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, não é? Toda, não é só uma parte dela, não é só o Novo, não é? Ou só o Antigo, é toda a Escritura,
bom? Terceiro texto que nós vamos ler está lá no livro de Lucas, Novo Testamento, Lucas no capítulo 24. Lucas no capítulo 24 e o verso 27, não é? Que diz assim: E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse texto é um texto bastante conhecido, não é? Onde Jesus ele se encontra, né, depois da sua ressurreição, com os discípulos que estavam a caminho de Emaús, não é? E então Jesus começa a dizer para os discípulos o que a Bíblia dizia sobre si mesmo, ou seja, sobre Jesus, né, sobre ele mesmo, para os discípulos. Ou seja, nós temos no Antigo Testamento muitas passagens, né, várias passagens que falam sobre o Messias, não é? Então nós devemos também utilizar o Antigo Testamento, né, para analisarmos sobre o que a palavra do Senhor falava a respeito de Jesus, ou do Messias, não é? Aquele que viria para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, não é? Por exemplo, Jesus aqui estava vivendo na época do Novo Testamento e estava explicando, né, o que a Bíblia dizia dele mesmo, para os discípulos, lendo ou recitando, né, melhor, textos do Antigo Testamento, não é? Lembrando que até esse momento, né, que Jesus estava falando aqui dessa passagem aqui para os dois discípulos, não havia nenhum trecho ainda escrito da Bíblia do Novo Testamento, não é? Até no momento em que Jesus estava vivo ali pregando, não se tinha Novo Testamento. Então Jesus pregava e utilizava o Velho Testamento, não é? Só depois que Jesus morreu, não é que o Novo Testamento começou a ser escrito aí, tá bom? Então é por isso que nós temos que pegar a Bíblia com a sua totalidade, não é? Extraindo informações um pouco daqui, um pouco dali, não é? Para nós entendermos o contexto da situação, não é? Muito bem. Vamos então para um outro texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3. E o verso, Eclesiastes capítulo 3, e o verso é o verso 14. Eclesiastes 3,14 diz assim, ó: Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, olha só, esse texto está dizendo, né, que o que Deus escreve, não é, dura eternamente, não é? Deus não escreve hoje sobre uma coisa e amanhã ele muda de ideia. Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje e eternamente, não é? Essa passagem diz exatamente isso, não é? Olha só, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo que provém das mãos de Deus durará eternamente, não é? Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Bonita a passagem, não é? Aquilo que Deus fala tem o poder eterno, não é? Aquilo que Deus faz é durável e o que ele fala é para toda a eternidade. Vamos ver agora um outro versículo que está lá em João, no capítulo 5 e o verso 39. João está lá no Novo Testamento.
não é? João, no capítulo 5 e o verso 39, diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, eu gosto muito desse texto. Esse texto é um texto profundo, não é? Para aqueles que querem, que gostam de ler a Bíblia. Olha só, essas palavras são as palavras de Jesus. E ele estava falando essas palavras, não é? Explicando para os discípulos a sua missão. E ele então usa uma palavra profunda aqui para nós. Ele diz assim, olha, examinai as Escrituras, examinai, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha só, quando você vai ao médico, você está com algum problema de saúde, então o médico fala assim, olha, eu vou te passar alguns exames. Ele vai e receita então um exame para você fazer, e você tem que pegar esse exame, esse pedido, e levar então para um laboratório, não é? Por exemplo, um exame de sangue, né? Você vai colher o material para eles examinarem. Como é que eles fazem o exame, não é? Eles colocam lá então no microscópio, não é? E ali eles examinam minuciosamente cada pontinho para ver se eles enxergam alguma coisa, não é? Então olha só, quando Jesus usa essa palavra aqui, examinai, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que a Bíblia, ela, assim como você leva um material no laboratório, não é, para eles fazerem um exame minucioso, não é? Assim você tem que fazer com a Bíblia. Estudar versículo por versículo com calma, não é? Refletindo o que aquele versículo tem para dizer para você, o que aquele versículo está falando, qual é o contexto, o que Jesus está querendo dizer para nós com aquilo ali, não é? Ou seja, nós devemos ter a Bíblia como o nosso guia de estudo, porque ela contém o quê? As palavras que vão nos conduzir à vida eterna, né? O texto diz, ó, porque julgais ter nelas a vida eterna. E será que a vida eterna é importante? Muito importante. Então é por isso que Jesus fala assim que nós devemos examinar as Escrituras minuciosamente, com cautela, com calma, não é? Para que a gente possa entendê-la pelo poder do Espírito Santo, não é? Vale lembrar, nós começamos o nosso estudo com a oração, pedindo que o Espírito Santo, aquele mesmo que esteve com os autores da Bíblia, que ele nos ajude também a entender a palavra que ele ajudou, não é, os discípulos, os escritores da Bíblia a escrever. Tá bom? Examinai, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mais uma vez, aqui tem uma questão interessante. Quando Jesus disse isso, a que parte da Bíblia ele estava mandando as pessoas examinar? A que parte? Naquele momento, o Antigo Testamento. Porque o Novo, ele ainda não tinha sido escrito, não é? Então Jesus estava dizendo para as pessoas examinarem o Antigo Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificavam de Jesus. Olha para você que bênção, não é? Então, talvez a gente escute muitas pessoas dizendo, olha, eu só quero estudar o Novo Testamento. Não, a Bíblia ela é um todo, e aqui Jesus nesse momento, ele manda as pessoas examinarem as Escrituras, mas o que se tinha das Escrituras naquele momento era só o Antigo Testamento, não é? Então nós devemos estudar ela como um todo. Hoje nós temos o Antigo e o Novo, não é? Testamento. Então devemos estudar tanto um quanto o outro. Outro texto que eu acho interessante também, antes de ir
irmos para o próximo texto, você viu que Jesus pede para que a gente leia a Bíblia e não outros livros, para que a gente tenha a vida eterna? Porque essas palavras, né, da vida eterna, o caminho para a vida eterna estão aqui. Interessante. Outro texto, e o último agora, nós vamos lá para Salmo capítulo 119. Salmo no capítulo 119. E o verso é o verso 18. Olha só o que diz esse texto. Diz assim, ó: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha só, o salmista escrevendo pedindo para que Deus desvende os olhos dele, para que ele veja as maravilhas da lei, da palavra de Deus. Então, ou seja, nós devemos então começar com oração e pedindo que o próprio Deus, que foi o autor, não é? O autor intelectual da palavra de Deus, não é? Ele desvende de mim e de você aquilo que está atrapalhando a gente de enxergar na palavra de Deus, não é? Aquilo que a gente tem dificuldade para entender, né? Então o próprio salmista aqui, ele pede para que Deus, né, desvende, para que ele consiga enxergar, né, o que está escrito ali e entender a palavra de Deus. Agora, por que nós devemos confiar na palavra de Deus? Por quê? Bom, para nós respondermos essa pergunta, eu gostaria de ler aqui com você, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E o verso 1, a partir do verso 1, que diz assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Olha só, nós estudamos a Bíblia e cremos pela fé. Só que a nossa fé não é uma fé cega, não é? A nossa fé, ela é uma fé baseada em fatos e verdades de coisas que já aconteceram, não é? Mas aqui o autor diz assim, ó, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, não é? Olha só, primeiro, eu gostaria de ler aqui o que está escrito no nosso guia. Por que confiar? Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Este achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. Ou seja, na década de 1940 se achou porções escondidas, não é, em uma caverna de várias partes, né, dos livros da Bíblia. Então, esse livro é um livro muito antigo, não é? E esses fragmentos, eles comprovaram que o texto que nós temos hoje, eles não foram modificados. É o mesmo texto. Isso não é bom? Olha só, uma outra coisa é que durante esses 1.600 anos, né, do qual a Bíblia foi escrito, né, por 40 autores ali, eles não se contradizem, não é? Uma das evidências, né, que ele é a verdade, que a Bíblia como um todo é a verdade, não é? Outro texto, lá em Mateus capítulo 24, não é? Mateus capítulo 24, verso 7, é um texto muito bonito também,
que fala sobre o final dos tempos. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia para a gente ler. Mateus no capítulo 24 e o verso 7 diz assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bom, você pode falar assim, mas fomes, terremotos, guerras sempre existiram. Sim, sempre existiram, não é? Inclusive a Bíblia conta a história de várias guerras, não é? O grande detalhe é que isso ficaria mais evidente para nós. Existiria um aumento substancial desses acontecimentos, não é? Nós tivemos, por exemplo, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, onde todos os países do globo se envolveram no conflito, não é? Nós temos também um outro fato, que é o poder de transformar. Todas as pessoas que entram em contato com a palavra de Deus, que estão com o coração aberto para receber a influência do Espírito Santo e serem transformadas, elas têm a sua vida mudada. Elas têm as suas vidas transformadas. O poder que emana do estudo da palavra de Deus, o poder transformador que emana desse estudo, é uma das grandes evidências de que este livro, ele proveio do Espírito Santo. Ele advém de uma mente que nos ama, de uma pessoa que nos ama, de um ser que quer relacionar-se conosco e quer de mim e de você o nosso compromisso assumido publicamente de que nós aceitamos esse sacrifício que ele fez, aceitamos esse dom maravilhoso que é o dom do Espírito Santo, para termos a nossa vida transformada. E o meu desejo é que eu e você tenhamos a nossa vida transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nós terminamos agora o primeiro módulo desse estudo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a guardar e entender essas palavras. Que assim, se preciso for, a gente reveja, Senhor, esse estudo, relembre essas passagens, para que a gente possa entender e assim, Senhor, sermos transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu te peço uma bênção especial sobre essa pessoa que está vendo esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.